Olá pessoal, dando sequência aos nossos estudos da história da salvação, agora já falando da salvação em Êxodo, parte 2, nós vamos falar hoje sobre um dos principais capítulos, os principais temas da Bíblia, que é a lei de Deus. Nós vimos no primeiro encontro sobre Êxodo, na salvação em Êxodo, parte 1, desde a história de José, finalzinho de Gênesis, até o chamado dele e a saída do Egito, com o momento da Páscoa. E aí, durante todo esse processo do início de peregrinação pelo deserto, em que Deus provia, a sustento, provia livramento, para que aquele povo pudesse chegar à Terra Prometida, o povo sempre reclamava, sempre voltava atrás. Uma viagem que deveria durar poucos dias, 40 dias, acabou durando 40 anos. A gente vai entender o porquê disso mais para frente, que o povo não estava preparado, Então Deus teve que realmente, e diz que todos que saíram, a gente vai ver quem foi que chegou lá na Terra Prometida. Mas antes disso, nesse trajeto pelo deserto, no Monte Sinai, Moisés recebe os 10 mandamentos da lei de Deus, a lei moral, tá certo? E aí é muito bonito já falar sobre o porquê a importância dessa lei, tá certo? Moisés, como a gente viu, cresceu numa cultura egípcia. E no Egito, se você pegar as pirâmides, todas elas são feitas de pedra, enquanto as casas convencionais das pessoas eram feitas de palha misturada, como se fosse uma espécie de tijolo feito de palha. Por quê? Porque na concepção egípcia, aquelas casas, moradias daqui da terra simples iriam passar, mas aquilo que era feito de pedra representava a eternidade que eles viveriam após a morte, tá bom? Então a ideia de algo ser feito em pedra tem essa intenção dentro da cultura do Egito e do Oriente Médio também. Tanto é que no Oriente Médio eles não entregam a um homem, não entregam a uma mulher flores, porque sabem que as flores vão morrer no dia seguinte. Eles entregam em geral uma pedrinha, que sabe que ali vai representar a solidez do amor, Então, tudo isso é muito importante dentro do que a gente vai falar hoje. Por quê? Só há 3 momentos em que Deus, próprio Deus, escreve na Bíblia. Todo o restante são homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a mensagem de Deus, a perfeita mensagem de Deus na linguagem imperfeita do homem. Então, em 3 momentos apenas Deus escreve de maneira direta. Aqui, nos 10 mandamentos, a própria mão de Deus escreve nas tábuas, tá bom? Também lá em Daniel, quando a gente vai ver a queda da Babilônia, tá certo? Aparece uma mão, a mão de Deus escrevendo na parede, também na pedra, que a Babilônia iria cair, aquele juízo naquela Babilônia. E Jesus, quando escreve na areia, quando queriam matar, condenar uma prostituta, uma armação para matar uma mulher prostituta. Então, nessas 3 situações, Deus escreveu diretamente. Por quê? Nas 2 primeiras, porque era sinal de eternidade. Ou seja, a lei de Deus ela é eterna, escrita na pedra, da própria lei de Deus, e ninguém modifica. O juízo sobre Babilônia representa o juízo sobre aquela Babilônia histórica, mas também sobre a Babilônia espiritual mais para frente. Há um juízo eterno, definitivo. E por que Jesus escreveu na areia e não na pedra? Porque a areia é passageira, o vento vem e muda, porque ali Jesus escrevia os nossos pecados. E falou, que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Ele escrevia o pecado daqueles que viam aquela mulher e queriam apedrejá-la, Então tem todo esse sentido dentro da cultura do Oriente Médio. Então esses 10 mandamentos é uma lei nem antiga, nem nova, mas eterna de Deus. Os 10 mandamentos, a lei moral, que é um decálogo do bom viver, de orientações para a vida. Nada mais, nada melhor do que quem nos criou mesmo, mostrar os princípios de como vivermos bem nesse mundo, tá certo? Então Deus criou exatamente para nos ensinar como viver. Por exemplo, uma história sobre Henry Ford, que um dia ele passando na rua, viu uma pessoa tentando consertar o seu carro, e ele oferece ajuda, Aquela pessoa fala, já estou aqui várias horas tentando consertar e sou mecânico e não estou conseguindo. O que você acha que vai conseguir consertar? E aí ele insistiu, por favor, deixa eu tentar ajeitar, pronto. Depois de muita insistência, a pessoa permitiu que Henry fosse lá ajeitar o carro. Em questão de segundos, Henry conseguiu consertar o carro em apenas 3 toques ali. E o cara ficou impressionado, como é que pode? Eu, mecânico experiente, não estou conseguindo ajeitar esse carro, você conseguiu consertar tão rápido. E o Henry Ford simplesmente falou, porque fui eu que criei esse carro.
Então, assim, como Deus nos criou, não questionemos. A gente não entende, quem entende é Ele. Sigamos a lei dele, sigamos por amor e não por obrigação. E é sobre isso também que eu queria falar com vocês. Os 10 mandamentos falam de mandamentos de amor, de liberdade dentro daquilo que Deus quer para nós, que é o nosso bem. E aí nós não podemos viver no lado do legalismo, que é o que Paulo critica, né? Hoje não vivemos mais embaixo da lei, mas embaixo da graça. Pessoas que viviam para cumprir apenas normas, leis, e criavam normas em cima de normas para que a lei fosse cumprida, apenas por obrigação. Então você vai para a igreja, para a missa, para o culto, por obrigação todo domingo, enfim. Isso não tem nada a ver com a lei de Deus, tá bom? E quando Paulo fala que não vivemos mais embaixo da lei, mas da graça, é o sentido que a gente vai ver nas cartas dele, é que não vivemos mais sobre aquele peso de viver e querer se salvar pelas obras, por cumprir regra. Não, Jesus ampliou essa visão e mostrou pra gente, pessoal, a lei está aí, a lei é perfeita, ela serve para quê? Até em Romanos Paulo fala, ela serve para mostrar que nós somos pecadores, porque se não houvesse lei, não haveria pecado, a gente não saberia o que estaria errado, o que seria pecado de fato, né? Sobre a lei de Deus, que é o próprio caráter de Deus, essa lei de Deus, 10 mandamentos, reflete o caráter de Deus. Mas o que nos salva mesmo é a graça, e não vivemos mais sob esse peso. Mas Paulo fala, e por isso vamos anular a lei? De forma alguma, muito pelo contrário. Paulo fala isso, e Jesus também. Eu não vim para anular a lei, eu vim para cumpri-la. Então, assim, em momento algum, essa lei de Deus, ela é. Jesus ainda falou, se passar um I e um J da lei de Deus, não vai passar. O mundo vai passar, mas não vai passar um I e um J. Ninguém pode alterar nada da lei de Deus. Então, muito cuidado, pessoal, quando a gente tentar menosprezar do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, a antiga. Não, é uma lei eterna, tá bom, pessoal? E aqui nós temos, vou ler para vocês os principais mandamentos. E eu quero que vocês comparem com aquilo que vocês receberam da tradição, que eu recebi da tradição. E eu tenho certeza que muitos que estão vendo esse vídeo nunca leram o Êxodo 20. Hoje nós vamos ler Êxodo 20 a 24, tá certo? Êxodo 20 é onde fica o decálogo realmente bíblico e não que a gente recebe em geral por tradição, em que houve algumas modificações, algumas conveniências, algumas adaptações, que Daniel 7:25 falou, que os tempos e a lei seriam alteradas, tá certo? E a gente vai comentar um pouco sobre isso. Lembrando também que alguns falam que Jesus aboliu a lei e transformou apenas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas muito cuidado, pessoal. Quando ele fala isso, relatado por Mateus, no capítulo 22, é o seguinte. São 2 tábuas. A primeira tábua se refere ao amor vertical a Deus, que é o primeiro mandamento ao 4º mandamento, que a gente vai ver aqui. E os 6 mandamentos seguintes, a segunda tábua, são relacionamentos horizontais, que é a nossa relação com o próximo. Então Jesus resume os 10 mandamentos em 2. A primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda tábua, amar o próximo como a si mesmo. É uma forma didática de Jesus simplificar isso na cabeça das pessoas. E o amor é a base, com certeza sempre é a base, tá bom? Então, pessoal, leiam o capítulo 20 e vocês vão ver quais são os reais 10 mandamentos. O primeiro mandamento a gente já vê aqui no verso 3 do capítulo 20, não terás outros deuses além de mim. O segundo mandamento também pede agora no verso 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, não que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, embaixo da terra, ou mesmo nas águas, embaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, não servirás, porquanto eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus que tem ciúmes, um amor que só quer para ele mesmo, que põe a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. E que o pessoal até fala, né? Isso aqui, o que o pai faz, a criança vai sofrer a consequência do pecado? Não. Aqui é o que é o verdadeiro karma. Até a 3ª e 4ª geração, o que meu avô fez como consequência de vida social, até genética, herança, eu vou sofrer consequências, mas depois de um tempo também isso vai passar. Mas pelo contrário, no verso 6 nós temos o primeiro mandamento como promessa, mas que também hajam com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Uma promessa linda de eternidade e de amor. Esse 1000º aqui é um sentido de muito tempo, para sempre, com amor para aqueles que estão com Deus, honrando seu Pai. O terceiro mandamento fala, não pronunciarás em vão o nome de Deus, né, o nome do Senhor, que Deus não deixará impune quem o fizer. O 4º mandamento, o verdadeiro 4º mandamento da Bíblia, né, lembra-te do dia de sábado, Shabat, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizará todos os seus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, sábado consagrado ao Senhor. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, né? Nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, e no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, Senhor, abençoei o sábado e o separei como um dia santo. Então, o sábado é um dia separado para Deus. A Bíblia fala isso em 104 passagens. Desde Gênesis também a gente viu isso, tá bom? Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim que venhas a ter vida longa sobre a terra. Não é uma promessa, né, de boa vida nessa terra, que honra o pai e a mãe. O sexto: não matarás, no sentido aqui de não cometer homicídio. Se você mata por legítima defesa e tudo mais, isso não é pecado, tá bom? Mas é no sentido de não cometer homicídio. Sétimo mandamento: não adulterarás, né? O oitavo: não furtarás. O nono: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem os servos ou servos do teu próximo, nem o seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Então nós temos aqui 10 mandamentos, vocês podem ver na internet facilmente 10 mandamentos em Êxodo 20. Porém, na tradição a gente viu que o primeiro mandamento nós temos aqui: não terás outros deuses além de mim. Tudo bem, é compatível no amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento que a gente recebe, tudo. Mas o segundo mandamento: não farás imagem de escultura, né, semelhança do que há no céu e na terra. Esse foi excluído, esse mandamento, tá bom? O terceiro mandamento, né, que deveria ser, na tradição, guardar festas, domingo de guardas, né, na verdade, o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, passou a ser o terceiro na tradição, né, e foi trocado do sábado para o domingo, né. Não vou entrar nesses detalhes agora, mais à frente ou no privado eu posso comentar com vocês. Meu objetivo não é entrar em polêmicas em relação a isso, apenas o que está na Bíblia de fato, tá bom? E para ficar os 10 mandamentos, como foi excluído o segundo, o 10º mandamento, que fala não cobiçais a casa do próximo, suas coisas, sua esposa, foi dividido em 2. Não cobiçar as coisas da lei, não cobiçar a mulher do próximo, né? Para ficar os 10 mandamentos, tá certo? Foi meio que uma mexida aí para ficar 10 mandamentos, excluindo o segundo, mudando o sábado para o domingo e pegando o 10º mandamento da Bíblia, dividindo em 2 para ficar 9 e 10. Enfim, comparem e vejam vocês mesmos em Êxodo 20 o que foi mexido, que eu acho que homem nenhum, né, autoridade nenhuma, independente de denominação, tem autoridade para poder mexer na lei de Deus, que o próprio Jesus falou que nem o I nem o J deveria passar. Tá bom, pessoal? Mas que fique claro, pessoal, que tudo isso não é para ter motivo de discussão para a gente, porque a lei tem como objetivo nos reconhecer o erro. É como se eu olhasse para um espelho e eu visse que meu cabelo está assanhado, como de fato está, né? Mas aquele espelho apenas mostra isso, mas ele não corrige, não ajeita meu cabelo. Quem realmente nos salva, quem realmente corrige nossos erros é a graça de Cristo. Então, quem salva é a graça mediante a fé. Muito importante isso, tá certo? Lembrar disso. Somos salvos pela graça e a obediência é por amor, não é consequência da salvação e não para nos salvar, tá certo? Então, eu não faço boas obras para me salvar. As boas obras vêm como consequência de um coração transformado pelo amor de Deus, pela graça. Rapidamente, pessoal, há uma história em que o escravo trabalhava para um senhor. E esse escravo trabalhou, e o senhor tratava ele bem, mas ele era um escravo. Chegou um dia que o senhor falou: querido, depois de 7 anos eu vou libertar você, para você sair você ter sua liberdade, né? E aquele escravo seguia por obrigação no seu trabalho as coisas, e quando chegou o dia da sua libertação, ele foi liberto, mas pensou, tentou ir para o mundo, tentou ver que o mundo era complicado, que ficou meio perdido. Ele falou: Senhor, eu poderia voltar a trabalhar para o Senhor? Né? Agora por amor e não por liberdade, e não por obrigação. Então lembremos que o cumprimento da lei é por amor, é por saber que é o melhor para nós mesmos e para a glória do nome de Deus que nos fez. Então façamos isso por amor. A salvação não vem para as obras, de maneira alguma, pessoal. Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Nos demais capítulos do 21, a gente vê leis sobre os servos, depois leis sobre os homicídios, leis civis que vão apresentando em decorrência da lei moral dos 10 mandamentos. Essas leis civis eu não vou questionar muito, né, pensamentos diferentes, tudo bem. Mas a lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos fiquem escritos em nosso coração, em nossa mente, pessoal. Porque é o princípio básico para nós buscarmos caminho de Cristo e que isso venha naturalmente da gente, sem peso, sem cobrança. Pois um abraço, pessoal, era isso. Deus abençoe, graça e paz.